Mais de 15 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil, 26% a mais do que registrado há 10 anos. O dado é da Federação Internacional que trata da doença. Bom, por ser silenciosa e não ter cura, muitos diabéticos não fazem o diagnóstico precoce e acabam com sequelas graves como a cegueira. Para alertar sobre o assunto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove amanhã 24 horas de mobilização em torno do tema. Há 12 anos, Kennedy convive com diabetes. Ele descobriu a doença aos 17. No caso dele, a tipo 1, que é hereditária. Por causa da imaturidade da adolescência, o começo do tratamento foi difícil. O adolescente, ele não vê os maiores riscos, ele não se atenta quanto aos devidos cuidados e acaba negligenciando realmente. Assim, é uma fase bem difícil, inclusive foi uma fase que eu perdi bastante peso e não tomava insulina direito e fazia contagem de carboidrato, acabava que não fazia correta, achava que podia comer de tudo, comia bastante doce. O diabetes é causado pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue e dá energia ao corpo. Por isso, Kennedy carrega com ele essas duas bolsinhas. Uma com o aparelho medidor e a outra com as injeções que repõem a substância. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, quase 16 milhões de brasileiros vivem com a doença atualmente, 26% a mais do que há 10 anos, quando o país tinha 12 milhões de diabéticos. O Instituto também faz uma projeção para os próximos anos e estima que até 2030, quase 20 milhões de pessoas convivam com a doença. O diabetes é silencioso e não tem cura, por isso muita gente acaba não tendo diagnóstico precoce. Ainda segundo o relatório, 44% dos adultos que vivem com a doença não sabem disso, o que é preocupante porque sem o tratamento adequado pode haver complicações sérias à saúde, como derrames, insuficiência renal e cegueira. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia considera importante a adoção de medidas de conscientização e prevenção nesse sentido. E neste sábado vai realizar uma mobilização nacional de 24 horas pelo diabetes. Pelos canais oficiais do Conselho nas redes sociais, as pessoas vão receber informações sobre como lidar com a doença. Nosso objetivo é conscientizar para esses riscos que existem no diabetes e, em especial, da necessidade de todo paciente diabético fazer o exame do fundo de olho, o exame da retina, para ter certeza que não tem retinopatia diabética e quando isso existir, a gente poder fazer o tratamento. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Frederico Minervino. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde à senhora, boa tarde aos ouvintes. Bom, explica para a gente quais os direitos de tratamento para os pacientes que têm diabetes na rede pública de saúde. É importante frisar, inicialmente, que o direito à saúde está previsto na Constituição, no artigo 196, onde diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas como nós estamos tratando especificamente do diabetes, existe a Lei 11.347, que foi publicada em 2006 e entrou em vigor em 2007, que trata sobre a distribuição gratuita de medicamentos e insumos para o controle do diabetes. Então, a pessoa com diabetes, claro, ela tem acesso a toda a medicação adequada na rede pública, até porque nós vemos quase que um fenômeno, né, doutor Minervino, a judicialização da saúde. Muitas pessoas precisam recorrer ao Poder Judiciário para ter acesso ao medicamento. É verdade. Essa lei que eu acabei de citar, 11.347, ela dispõe no seu artigo 1º que os portadores de diabetes receberão gratuitamente do Sistema Único de Saúde os medicamentos necessários para o tratamento da doença. Agora, há um detalhe muito importante que o ouvinte deve prestar atenção. No parágrafo 3º diz que é condição para o recebimento gratuito desses medicamentos e insumos de controle do diabetes que o paciente esteja inscrito num programa de educação especial para o diabetes. Então, como é que funciona? Na prática, funciona assim. O paciente deve procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência e se cadastrar como paciente de diabetes do SUS.
Feito isso, depois desse passo, ele passa a receber automaticamente os medicamentos para o controle do seu diabetes, os aparelhos para controle também, e, mais importante, toda a orientação de como evitar que a doença evolua e tenha as consequências, como a senhora já citou, né? Problemas de visão, problemas nos membros inferiores, problemas os mais diversos possíveis. Então, é um programa extremamente importante e que beneficia tanto o cidadão quanto o próprio Estado. O cidadão que vê seu direito à saúde resguardado e é o Estado que evita aposentadorias precoces. Doutor Minervino, e no caso da não prestação desse serviço, ou do atendimento, ou da medicação, quais são as orientações para esse paciente? No caso de falta de prestação de serviço ou de falta de medicamento, o primeiro passo que o paciente deve dar é no sentido de fazer uma reclamação direta à ouvidoria da Secretaria de Saúde do seu estado. Então, esse telefone é facilmente conseguido em qualquer agência do SUS. Não conseguido solucionar o seu problema, a via, infelizmente, é judicial. Ou pela contratação de advogados, que vão entrar com uma ação, ou aqueles que não têm condições. Podem exercer esse direito via Defensoria Pública ou mesmo através do Ministério Público Federal. Agora, a dica preciosa é fazer a inscrição no posto de saúde mais perto da sua casa, o acompanhamento para que o SUS tenha lá no sistema que aquele paciente, ele é um paciente que precisa de acompanhamento para a doença específica do diabetes, né? Acho que foi esse alerta que o senhor fez, porque muita gente desconhece esse item específico da norma que garante o acesso, não é isso, doutor? Exatamente, essa é a ressalva da norma. Para que o paciente tenha direito ao medicamento e aos aparelhos para o controle da sua glicemia, é necessário, a lei exige que ele esteja cadastrado como paciente diabetes do SUS. Sem isso, ele não tem esse direito. Maravilha, fico alerta mais uma vez. Muito obrigada pela entrevista. Conversei ao vivo com o doutor Frederico Minervino. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde.